A Polícia Federal indiciou Bolsonaro, Mauro Cid e mais 15 envolvidos no esquema de fraude no cartão vacinal da Covid-19. A PF acusa o ex-presidente de inserir dados falsos no sistema de saúde brasileiro e de associação criminosa. O processo agora segue para o Ministério Público, que vai decidir se apresenta ou não a denúncia à Justiça. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o ex-presidente teria se vacinado em julho de 2021, no Parque Peruche, na zona norte de São Paulo. Acontece que Jair Bolsonaro, na verdade, estava em Brasília nessa data, e o lote do imunizante não estava disponível na unidade básica de saúde registrada. O sistema do governo ainda registrou mais 2 doses recebidas por Bolsonaro no fim de 2022, agora na Baixada Fluminense, o que também não aconteceu. O caso passou a ter mais notoriedade depois da prisão do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que foi preso numa operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes em maio de 2023, que investigava justamente a tentativa de burlar o sistema vacinal. De acordo com a PF, a motivação para as fraudes no cartão de Bolsonaro, da filha dele, Mauro Cid e os familiares, foi a viagem do ex-presidente para os Estados Unidos na virada do ano para 2023, depois de perder as eleições. Esse é o primeiro indiciamento de Jair Bolsonaro pela Polícia Federal. Quarta-feira, 20 de março de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada. De segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. A notícia mais importante do momento, é claro, é o indiciamento, o primeiro indiciamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 15 pessoas também. A gente vai conversar a respeito disso com o nosso querido Cacai, advogado criminalista. Cacai, obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer te receber aqui no Em Detalhes pela primeira vez, querido. Quero dizer da alegria enorme de estar com você aqui. Eu adoro seu trabalho e para mim é uma honra e um prazer falar com você e com as pessoas que estão nos acompanhando. Prazer é todo nosso, Cacai. Bom, vamos direto ao assunto, né? Primeiro eu quero focar no próprio Bolsonaro. Primeira vez que ele foi indiciado e, nesse caso, a gente está falando de inserção de dados falsos em sistemas de vacinação e também associação criminosa. Quais são as penas, no caso desses 2 crimes que ele está sendo apontado agora, imputado, né? Vamos dizer assim. Depois a gente vai puxar o fio para olhar para os demais indiciados. Olha, Gabi, embora pareça um crime menor, dadas as monstruosidades que foram feitas ao longo dos últimos anos com o Brasil, com as pessoas, com os brasileiros, ainda hoje tem a notícia que, talvez tão importante quanto, que vai ser reaberto aquele inquérito principal do caso da pandemia. Este caso da vacina, da falsificação, ele é extremamente grave. A pena, inclusive, é uma pena alta, de 2 a 12 anos. E a organização criminosa de 1 a 3 anos. Porque, na verdade, é muito mais do que uma simples falsificação. Ele falsificou com o objetivo, inclusive, de entrar no outro país, porque, hipocritamente, ele dizia que era contra a vacina, mas ele precisava entrar no outro país. E ele mente. Ele diz que jamais pediu para ninguém fazer isso, e há comprovação de que ele foi que fez o pedido para o Cid. Então, são 21 indiciados. Nós não podemos desprezar que ele fez isso enquanto presidente da República. Provavelmente ele vai ter dificuldade o resto da vida para entrar, inclusive, nos Estados Unidos, que o objetivo era poder exatamente se refugiar nos Estados Unidos. Então, é um crime grave, é um crime que atende... Veja só, além do crime em si, o cidadão, quando falsifica o uso da vacina, ele está expondo ao risco pessoas que têm o direito de conviver apenas com aqueles vacinados no momento de epidemia mundial. Então, é um crime que tem certa complexidade. As pessoas, às vezes, colocam, mas indiciaram num crime menor. Não tem nada de menor. Um presidente da República, para entrar num país amigo, num país rigoroso, como os Estados Unidos, falsificar um documento, dizer... E olha, a vacina naquele momento, Gabi, era grande discussão nacional.
Quer dizer, entre nós, que somos pessoas que queremos a ciência, que respeitamos a ciência, que lutamos pela vida, que queremos a vida, todos nós perdemos amigos ou entes queridos naquela época, e um grupo negacionista que desprezava, que ria das pessoas que estavam doentes. Quer dizer, o contexto desse indiciamento é impressionantemente forte, especialmente por causa dessa notícia pela qual eu venho brigando tanto, que nós temos a hipótese de reabrir agora o processo principal da pandemia. Eu acho que é um crime grave, um presidente da República usar da estrutura que tem. Aí você tem secretário de saúde do município onde ele conseguiu, você tem... Gente, ele fez uma falsificação, pelo que consta do indiciamento, evidentemente a menina não está indiciada, da própria filha. Pois é. Da própria filha que tinha 13 anos de idade. Quer dizer, inclusive aí tem até o crime de corrupção de menores também por parte dele, né? Eu acho que é muito grave, é muito bom que as coisas estão andando. Por coincidência, Gabi, eu ontem fiz um programa com você, com muita honra, e Chico, e lá eu falava que, olha, calma, nós temos 5 inquéritos que estão correndo. Até onde eu estou acompanhando, esses inquéritos estão em estágio avançado de investigação técnica, uma investigação rigorosa. Quer dizer, hoje já saiu esse indiciamento. Eu acho que agora nós temos alguns outros inquéritos que estão em andamento. O Mauro Cid foi indiciado, inclusive, por outros crimes nesse mesmo inquérito. Eu só quero deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo, e eu já tinha recebido 5 ou 6 mensagens, recebi várias outras reconhecendo a gravidade, mas de pessoas dizendo, Cacai, mas isso não é um crime menor? Como um crime menor? Um presidente da República, qualquer cidadão, você fraudar o sistema de cartão, não é apenas a fraude em si, eu insisto nisso. É você fazer uma burla à boa-fé das pessoas. Por exemplo, você vai entrar num avião, era necessário ter, tudo bem que ele era presidente da República, ele não andava de avião de carreira, mas os demais que foram indiciados com ele, que foram vacinados, entravam no avião mostrando a sua carteira de vacinação, sendo que era falso, sendo que ele podia estar contaminando alguém. É de uma gravidade, isso demonstra o desprezo que Bolsonaro e seu bando têm pela vida, a falta de respeito pelas pessoas, a falta de comiseração, a falta de tudo. É a falta de humanidade, é isso que nós estamos vivendo. Cacai, eu acho que você tocou num ponto aqui que eu diria que é fundamental, porque eu tenho ouvido muitos juristas avaliando esse caso, e eu tenho justamente escutado isso, de que tem um menor potencial, de que os outros crimes são mais graves. Tudo bem, a gente tem aí o Bolsonaro, ele está tem outras investigações que estão em curso, né? Para além da fraude no cartão de vacina, a gente tem o 8 de janeiro, a gente tem as joias sauditas, a própria pandemia de Covid-19, que você ressaltou muito bem, vai ser reavaliado agora, porque a gente teve antes, né, do Paulo Gonet, que agora assumiu a PGR, a gente teve o arquivamento por Augusto Aras e a PGR vai reanalisar essas ações da CPI da Covid, que a gente tem uma imensidão ali de provas contra o ex-presidente Bolsonaro, que atuou contra a sociedade na época da pandemia. Então, eu acho fundamental, eu quero te perguntar o quanto esse indiciamento que a gente tem agora, envolvendo o cartão de vacina, influencia nessa reavaliação da PGR, o quanto é importante, e por outro lado, se esse caso que a gente teve um indiciamento agora, o que acontece a partir de agora, e se ele tem um menor potencial de dano para Bolsonaro no sentido de pena? Não, esse crime é um crime pesado, é um crime que chega de 2 a 12 anos, um deles. Uhum. Esse indiciamento agora... Associação criminosa, né? Não, associação criminosa é de 1 a 3, é o outro crime. Esse indiciamento, o inquérito irá para o Ministério Público, porque o Ministério Público ele é o dominus litis, só ele pode apresentar, por isso que tem uma força incrível. Eu costumo dizer que o Procurador-Geral da República, no caso, por exemplo, do Presidente da República, antes dele apresentar a denúncia, ele tem mais poder do que os 11 ministros supremos juntos. Porque o Poder Judiciário é um poder inerte, ele só é se provocado. Eu até cunhei uma expressão, poderes imperiais do Procurador-Geral da República. Durante toda a pandemia escrevi sobre isso, da necessidade de tentar diminuir esse poder, de diluir esse poder. Agora, respondendo a você objetivamente, isso vai para o Ministério Público, que deverá apresentar
porque pelo que vi está muito bem feita a investigação, uma denúncia contra, são 21 denunciados, pelo menos contra o Bolsonaro e boa parte do seu bando que ajudou a fazer essa falsificação. Agora, a gente tem que ver que esse é um inquérito isolado, esse inquérito ele deve dar um processo criminal. Eu sou favorável, e tenho defendido isso, que cada inquérito desse tem que ser tratado isoladamente, claro que um influencia o outro de certa maneira, mas tecnicamente para ter a materialidade e a autoria perfeitamente delimitada. E aí nós vamos ter questões importantes, por exemplo, no processo que, antes de ter o 8 de dezembro, sem a menor sombra de 8 de janeiro, sem a menor sombra de dúvida, o processo mais importante era da pandemia. Nós tivemos 700 mil mortos. Aquele inquérito não é que ele foi arquivado. No Brasil, a jurisprudência é pacífica, que quando há arquivamento específico de um fato que foi investigado, o Ministério Público pede o arquivamento e o Poder Judiciário arquiva, só pode ser reaberto se tiver fatos novos. Esse grande inquérito, são vários, tem vários fatos que não foram arquivados. São vários fatos referentes à pandemia que podem vir, se, eu tenho batido muito sobre isso, que podem vir, se, a ser analisados agora sob o novo prisma do Ministério Público e também da Polícia Federal. Agora, esse caso específico, o ministro Gilmar tinha dado um despacho enfrentando o pedido de indiciamento, que é uma coisa tecnicamente que nós temos que discutir sob o prisma teórico até aí. Mas, de qualquer maneira, não é um caso que estava arquivado. O que ocorre? Nós temos uma capilaridade. Eu, na época da pandemia, eu cheguei a falar várias vezes com o Renan, com o Omar, com o Randolfo. Eu dizia, olha, ou vocês conseguem fazer algo para que tire da mão dos poderes imperiais do Ministério Público, do chefe do Ministério Público, ou essa vai ser a maior frustração da história do Brasil, o relatório dessa CPI. Felizmente, no dia de hoje, os senadores estão indo ao Dr. Paulo Gonet para mostrar que tem muita coisa que não está arquivada, inclusive esse inquérito quase como principal, porque há um despacho do ministro Gilmar pedindo para fazer uma análise. Então, são coisas complexas. Eu me lembro, eu não faço parte da OAB, a não ser como inscrito e tal, não faço política de ordem, mas eu me lembro que, a pedido do então presidente da ordem, eu assinei uma petição junto com vários outros, o ministro Carlos Aires Brito, o ministro professor Miguel Reale e vários outros, onde nós pedíamos a investigação contra o Bolsonaro pela morte de 1/3 dos 700 mil brasileiros que morreram durante a pandemia. Não tem nada mais grave. 1/3, porque nós tínhamos estudos de especialistas que diziam que, se tivesse agido diferente, nós poderíamos ter evitado a morte de 1/3 dos brasileiros. Isso está absolutamente apto a ser investigado. Quer dizer, os crimes que estão postos ali são crimes, epidemia com resultado morte, infração de medidas sanitárias, uso indevido de verbas públicas, incitação ao crime, crime contra a humanidade. É um cipoal de crimes que esse cidadão tem que responder. Ele, especialmente o ministro da Saúde dele, à época, o general, que é incrível, não sabia o que era SUS, no meio de uma pandemia mundial, o mundo inteiro parado, e o ministro da Saúde que não conhecia, talvez, o principal programa de saúde do mundo. Então, Gabi, é muito interessante, é sintomático até, eu diria, que esse indiciamento tenha vindo da questão específica da fraude no cartão das vacinas, tenha vindo no dia em que se anuncia a hipótese da reabertura da investigação da questão da pandemia. Porque aí sim, você tem toda a razão, está tudo imbricado, é tudo quase desdobramentos de uma irresponsabilidade criminal, irresponsabilidade enorme do presidente da República, que teve a ousadia de rir do brasileiro, de desdenhar da morte, de cultuar a dor, de cultuar a morte. E, olha, não é tarde, mas ainda é tempo. Eu me lembro que, na época da pandemia, eu escrevi um artigo com esse título. É tarde, mas ainda é tempo. É necessário fazer esse enfrentamento. E nós vamos fazer. Nós não vamos deixar esquecer o que passou.
É fundamental, Cacá. Essa página não foi virada e eu acho que dá para puxar um fio para a gente dar uma olhada nos demais indiciados, porque a gente está falando aqui, por exemplo, do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Tem outros personagens que estão envolvidos em outras também investigações. Então, eu acho que é importante a gente olhar para esses nomes. Nesse caso, também tem o deputado Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro, mas a gente tem nomes, por exemplo, como o Marcelo Câmara, assessor de Bolsonaro, tem outros assessores também. O próprio, a esposa de Mauro Cid também, né, porque o Mauro Cid está envolvido ali com outras, tem médico, tem enfermeira também envolvida nesse caso, mas e secretários de saúde também, servidores da prefeitura envolvidos nesse caso. Agora, Cacá, a partir do momento que existe esse indiciamento, né, eles passam de investigados, eles passam a ser imputados. Tem um aspecto do Mauro Cid que é o seguinte, e aí eu quero te perguntar se vale para todas essas investigações. O acordo dele com a Polícia Federal, né, que prevê uma pena máxima de 2 anos de prisão por conta da colaboração premiada. Como é que fica essa história especificamente do Mauro Cid? Olha, eu não li o acordo, mas quase certamente o advogado que o acompanhou fez um acordo guarda-chuva. Quer dizer, ele deve ter respondido, ter feito acordo sobre tudo, porque não adianta ele fazer um acordo do crime mais grave, que seria o crime de 8 de janeiro, vamos chamar assim, e lá ele pegar 2 anos e aqui ele pegar 10. Ele era o braço direito de Bolsonaro, né? Está envolvido em vários outros casos. Né? Além disso, Gabi, ele era o braço direito e há relato de que tentou-se fazer essa fraude em alguns lugares que não deu certo, aí ele foi até a prefeitura de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, por isso o secretário está indiciado, e lá conseguiu esse conluio, né? Tem até uma coisa que eu não quero dizer porque é de uma criança, mas a criança pedindo para o pai, não falsifica não, eu quero vacinar. Quer dizer, é uma coisa muito dramática até, mas eu não conheço, mas eu tenho a impressão que certamente, eu não conheço a delação, mas certamente o advogado deve ter feito uma questão. Eu li na imprensa que o Mauro Cid tinha feito delação que envolvia a questão do cartão, que envolvia a questão da joia, envolvia, evidentemente, 8 de janeiro. Eu não sei se envolvia a pandemia, que eu não sei qual é a participação dele na pandemia, mas deve ser uma delação guarda-chuva para que ele possa... Se não, o que aconteceria agora? Seria fácil do advogado fazer isso? O advogado poderia chamar e falar, olha, nós fizemos delação, que é um acordo que se faz, e aqui nós temos informações importantes para que seja estendida a delação. Mas já deve estar compreendido, sim. Inclusive, o caso dos indiciamentos contra a família Cid, vamos dizer assim, né, envolvem, além do próprio Mauro Cid, outras 9 pessoas também. Acho que vale a pena explicar isso, porque a Polícia Federal teve que explicar ali que ele agiu para falsificar dados de imunização dele como militar, da esposa dele, 2 filhas do casal, para permitir essas viagens para os Estados Unidos, como a gente está conversando. Só que aí teve uma questão ali que o nome da Gabriela Cid, a esposa dele, teve uma primeira tentativa da falsificação. Ela usou uma carteira emitida pela Secretaria de Saúde de Goiás que não deu certo porque o sistema do Ministério da Saúde alertou para um erro de dados. E aí, na segunda vez, justamente essa história que você citou, né? Foi um documento de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro, que a fraude funcionou. Então, é realmente um rolo muito arquitetado e que não parou ali numa primeira tentativa, né? Foi realmente mais aprofundado, vamos dizer assim. Eu penso que eu não li o relatório todo. Na verdade, eu estava começando a me interessar mais por esse assunto, até para conversar com você, quando me ligaram sobre essa hipótese de reabrir o inquérito da pandemia, né, que foi uma coisa que me interessa muito, porque nesse eu me envolvi muito. Desde o início, eu não só escrevendo e falando, mas fazendo representação criminal e tal. Então, assim, eu acho que as 2 coisas vieram num momento muito importante. O que a gente tem a certeza é que essa fraude, é bom que as pessoas pensem sobre isso,
ela não é um crime qualquer de fraude, de falsificação, porque o Mauro Cid vai responder por uma série de outros crimes, mas é o contexto que se vê. Quer dizer, um cidadão que presidiu o Brasil, negacionista, que não quis comprar vacina, que ridicularizava quem comprava vacina, que apoiou o uso de um remédio que reconhecidamente não era cientificamente comprovado o seu efeito, um cidadão que fez com que as pessoas, as famílias viam seus entes morrer, e ele ridicularizando, como aquela cena em que ele, naquele episódio terrível de Manaus, onde faltou oxigênio, que ele simulava alguém sofrendo com oxigênio. Isso não podia ficar assim. Então, é um contexto. Esse mesmo cidadão tem a ousadia, presidente da República, de fraudar o cartão de vacina de uma forma, assim, até de certa forma atrevida, porque não deu certo a primeira vez, procurou um correligionário lá no interior para poder fazer a fraude, ele usou esse documento para entrar nos Estados Unidos. Aí eu já vi gente assim, mas ele não mostrou o documento. Não, mas ele tinha o documento, porque quando ele fosse voltar, ele precisaria do documento à época. De qualquer maneira, o que mais nos interessa, porque ele já não seria mais presidente da República, o que mais nos interessa é que está evidenciado tecnicamente, por isso eu não me canso de elogiar o trabalho da Polícia Federal. Demorou muito, porque esses trabalhos são trabalhos técnicos que exigem conhecimento de pessoas que têm uma formação muito específica. E agora é hora de fazer um enfrentamento da gravidade, a gravidade. Não vamos dizer que, olha, foi apenas a fraude do cartão. Eu tenho visto muita gente tentar minimizar. Talvez essa tentativa de minimizar se dá na comparação dos crimes hediondos que ele fez. A pandemia, onde morreram 700 mil, a tentativa de golpe para instituir a ditadura no Brasil. Então, se você fizer esse tipo de comparação, é que eu digo sempre, o Bolsonaro é um serial killer. Ele é um serial killer. Ele pratica crime em profusão, crime de responsabilidade ele praticou às dezenas na época que era presidente da República, que poderia ter dado ensejo seguramente ao impeachment. Hoje não, porque agora ele não tem mais o cargo. Mas eu acho que a Polícia Federal está de parabéns, agora é esperar o Ministério Público, que certamente vai agir tecnicamente, e o julgamento, ele está pedindo que o julgamento isenta. Aquilo que mais me preocupa hoje. Hoje eu tenho uma preocupação, Bolsonaro e sua equipe mais próxima, e eu não vou falar dos advogados porque seria pouco ético, mas eu vejo que está sendo deixado de lado a linha de defesa técnica para que se faça uma defesa política. Ou seja, não pode atacar o Supremo diretamente, porque está proibido disso até, existe por determinação do Alexandre, ele não pode se encontrar. Isso é comum. As pessoas pensam, mas estão perseguindo o Bolsonaro. Não. Em investigações desse porte, é comum que o juiz determine que os investigados não possam se encontrar, não possam falar, não possam trocar ideia. Isso é assim em vários processos em que a gente atua. Não há nenhuma perseguição. Mas o importante é que essas investigações estão amadurecendo. A da fraude amadureceu, tenha hoje o relatório. Eu escrevo um artigo que sai depois da manhã, endereçado especialmente à Polícia Federal, onde eu peço à Polícia Federal que faça o relatório relativo a Bolsonaro e seu bando mais próximo, agora, no tocante ao 8 de janeiro. Por quê? Porque a capilaridade dos crimes é tal e tanta que, se você for esperar apurar tudo, nós não chegamos nunca ao fim. Porque aqui é aquela história que se fala em Minas, você puxa uma pena, sai uma galinha. Porque os crimes vêm em profusão, é uma coisa inacreditável, né? Então eu penso que agora enfrentar a questão específica da fraude ao sistema de saúde, porque isso é uma fraude, não é só uma falsidade do documento, não. Ele falsificou para entrar num país representando o Brasil. É uma questão gravíssima, gravíssima. Eu sou um cara muito difícil de dizer que a pena, para mim as penas, primeiro eu sou um abolicionista penal, só deveria prender quem em última análise é necessário prender. Acho que no caso é um caso típico de que é necessário sim, porque o cara é um serial killer. Mas eu penso que esse crime é um crime, se a pena é de 2 a 12 anos, ele terá
séria dificuldade de sair de uma pena mais alta. Só lembrando que na época também o Bolsonaro, ele falou abertamente: não tomei vacina. Ele falou isso publicamente. Inclusive, estão saindo aos poucos, a gente vai tomando conhecimento das informações das investigações da Polícia Federal, e nesse caso da fraude no cartão de vacina, a gente teve uma informação da Daniela Lima, da Globo News, enquanto a gente está conversando, Cacá, e fazendo a gravação desse programa no dia 19 de março, que é de que o IP do computador que foi utilizado para fazer os certificados falsos de vacina, né, do presidente e da filha dele, na época, foi o computador usado para imprimir o cartão. De acordo com o Mauro Cid, a impressora era do Palácio da Alvorada, quer dizer, a Polícia Federal recuperou os dois arquivos, certificado Bolsonaro.doc e certificado Laura.doc. É de uma... Eu não sei nem que palavra usar para qualificar isso, né? Porque é difícil de acreditar como isso pode ter sido um erro tão primário assim em relação a isso, né? Agora, Cacai, aproveitando, eu quero te perguntar sobre a primariedade. O quanto isso tem impacto nos outros processos envolvendo Bolsonaro, inclusive impacto eleitoral. Porque a gente tem a informação de que a decisão, na verdade, do TSE em relação a Bolsonaro, em 2026, ele está inelegível, mas o quanto isso impacta na eleição de 2030, se ele for condenado, não só nesse, mas em outros processos também que estão em andamento, né? São duas coisas distintas, né? Há uma divisão entre os juristas e os advogados, eu não sou jurista, eu sou só advogado, sobre a questão da primariedade. Para mim, enquanto ele não for condenado definitivamente, ele é primário. Ele tem 5 processos, 5 inquéritos, ele tem a primeira condenação, isso não tira a primariedade. É claro que quando você há essa multiplicidade de processos, inclusive de certa forma imbrincados, o juiz tende a colocar uma pena, não pelo fato da primariedade, porque ele continua sendo primário, tecnicamente falando. Você vai encontrar uma série de advogados do Ministério Público que vai dizer que não é mais primário, mas eu entendo que é primário. Mas eu acho que no momento da pena vai ser levado em consideração, eu acho que haverá pena, uma série de questões, que ele agiu enquanto presidente da República, que ele não conseguiu no local, foi para o outro local, que ele fez isso também em relação a uma criança menor, seria um crime específico, corrupção de menores, quer dizer, tudo isso conta no cômputo da pena. Além disso, é claro, nós estamos falando de alguém que falava contra a vacina e que estava se protegendo para tentar poder sair do país. É muito grave, é tudo muito grave. Vai ter um contexto que eu acho que vai ter, sem dúvida nenhuma, repercussão numa possível pena. Agora, a questão da inelegibilidade, ele vai ter muita dificuldade, porque, por exemplo, se ele for... O principal caso da inelegibilidade é o caso de 8 de janeiro. Porque se ele for condenado, como eu acho que inevitavelmente será, eu repito aqui, para mim, a Polícia Federal, que está fazendo um trabalho técnico excelente, tem que ter a responsabilidade de fazer imediatamente os relatórios. 1 dia, 2 dias, 10 dias, no máximo, para que nós possamos sair desse momento de instabilidade, onde Bolsonaro, deixando a defesa técnica, passa a fazer a defesa política, provocando o Supremo, chamando as pessoas para a rua. Repito, Gabi, isso é grave. Isso pode vir a dar ensejo até mesmo aos requisitos de uma prisão preventiva, porque ele está abalando a ordem pública, e ainda assim, a mais do que isso, ele está indo contra o órgão que vai julgá-lo, porque ele está tentando fazer uma desestabilização. Eu gostaria de ser julgado por juiz isento. Quem diz isso está partindo do pressuposto que o Supremo Tribunal não é isento em relação a ele. Então, tudo isso é muito grave. E ele sendo condenado, eu não sou especialista em direito eleitoral, mas tive a curiosidade, especificamente em crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra a estabilidade democrática, aí a inelegibilidade dele será muito maior do que a condenação num crime comum. Eu penso que é muito bom que o país se prepare para sair desse antagonismo, sair dessa polarização que nós estamos vivendo, para que a gente possa ganhar desses fascistas na rua, para que a gente pode... Hoje eu estava discutindo com uma pessoa importante de Portugal, que estava falando sobre a chegada do Chega ao poder,
E eu fazendo a comparação dizendo que no Brasil da é extrema-direita, pior ainda, né? Para quem não está acompanhando. Porque lá a extrema-direita ficou em terceiro lugar, com 18% dos votos. Aqui nós temos uma polarização. Então é bom que nós nos preparemos para ganhar dele nos votos, mas é absolutamente democrático que essas pessoas que atentaram contra a ordem pública, que atentaram contra a democracia, que atentaram contra a saúde pública, respondam no Poder Judiciário. É assim que se faz no Estado Democrático de Direito. Nós não estamos julgando fazendo o jogo de alguma forma fora da linha, não. Nós estamos julgando exatamente como tem que ser julgado. Cometeram crimes, são crimes gravíssimos, tem que responder por eles. A inelegibilidade é uma consequência da condenação. É assim que se faz num processo no Estado Democrático de Direito. Exatamente. Antônio Carlos de Almeida Castro, como diria o Chico Pinheiro, nosso querido Cacá, que é advogado criminalista, um notório advogado criminalista. Quero agradecer a sua presença aqui, Cacá, e foi um prazer te receber no Em Detalhes. Volte sempre, portas escancaradas para você. Um abraço grande. Obrigado mesmo, Gabi. Eu gosto muito de falar com você. Você é muito inteligente, perspicaz e a conversa flui fácil, porque você sabe trazer os assuntos. Muito obrigado. Que honra, querido. Um abraço. Tchau. Um prazer sempre. Até mais. Bom, o Videocast em Detalhes fica por aqui, lembrando que o próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo, para você que nos acompanha pelo YouTube. Na sequência tem Mercado e Investimentos, depois tem Rolê ICL e às 6 horas da noite tem ICL Notícias segunda edição. Lembrando que você sempre pode ouvir o Em Detalhes também pelas plataformas de áudio. E também lembrando a vocês que a gente tem uma aula em breve, eu quero compartilhar com vocês um outro grande evento do ICL, que é de um grande psicólogo dos Estados Unidos, autor da Psicologia Social, que se chama o seguinte, né, o best-seller O Animal Social, que é o Elliot Aronson. Ele vai dar uma aula gratuita, inédita aqui no ICL, no Brasil, inclusive, para a nossa comunidade, a respeito de ciência do comportamento humano, os fatores que nos levam a tomar decisões, inclusive, como é que a gente pode escapar, melhor dizendo, das tentativas de manipulação de todos os tipos. Então, fica o convite aqui para você, principalmente nesse tempo de fake news, que a gente recebe tantas notícias, você, os seus amigos, enfim, é importante a gente entender como é que é essa ciência do comportamento humano e de como a gente não está a serviço dessa manipulação da extrema-direita. Evento importante, então, que vai ser no dia 7 de abril, você pode garantir a sua vaga em Detalhes ICL.com.br, vai ser às 8 horas da noite, se inscreve, não perde. Obrigada a você que me acompanhou até aqui e até amanhã. Você seria capaz de fazer o mal, mas não um mal menor, um mal maior, desses que mais te assusta, esses que você mais critica nos seus dias, nas suas redes sociais? Provavelmente a sua resposta seria: não, eu não sou um monstro. Mas o que as pesquisas mostram pode te deixar chocado. A psicologia social estuda o comportamento humano e o porquê da gente fazer as coisas da forma como a gente faz. O maior especialista no mundo em psicologia social chama-se Elliot Aronson e aos 92 anos de idade é o psicólogo mais premiado nos Estados Unidos, tendo ganho o prêmio de melhor psicólogo, melhor pesquisador e melhor autor. Ele que escreveu esse livro, O Animal Social, o livro que mais influenciou na minha vida a minha forma de ver o mundo. A gente conseguiu marcar uma conversa com Elliot Aronson para ele nos ensinar sobre comportamento humano. E a melhor notícia é que essa conversa é aberta, gratuita, para todo mundo poder participar. Vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite. Para você participar, é só clicar no botão Saiba Mais aqui. Aproveite e chame todo mundo que você conhece para participar. Elliot Aronson, falando com a gente aqui no Brasil sobre esse tema tão importante. É agora ou nunca, irmão.